Essas são algumas críticas e questionamentos que alguns grupos políticos fizeram e eu achei pertinente realizar algumas considerações, considerá-las, avaliar a consistência. Diz aqui, em crítica a Bolsonaro por aproximação com o Centrão ganha cargos, e esse grupo político aqui diz que tem um orçamento acessível aí, acessando um orçamento de o Centrão 80 bilhões. Quando eu observei isso aqui, me pareceu de pronto, até onde eu compreendi, que ele critica a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. Essa foi a minha impressão. Mas o mesmo grupo é aquele que demandou a articulação política durante todo o período inicial do governo. Reforma da Previdência, inclusive, etc. Principalmente, etc. Foi o mesmo grupo que concedeu nota 8 ao Centrão e seu líder. Então, esclarecimentos me parecem aí justamente demandados. Se eu dissesse, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, fulano se aproxima de cicrano, cicrano é um infeliz, é um miserável, é um desgraçado, é um monstro, etc. Ok. Então eu diria, bom, fulano não deveria se aproximar de cicrano, mas eu agora me tenho diante do questionamento, porque não sei se realmente é uma crítica. Me pareceu inicialmente ser, mas não sei agora se é uma crítica. Eu convoco ao esclarecimento. Por quê? Se você dá nota 8 ao cicrano e diz fulano não deveria se aproximar de cicrano, pressuponho eu que você considera que fulano só deva se aproximar de quem é perfeito, nota 10 ou nota 9. Imagina algo assim. Quem é melhor do que cicrano. Imagina algo assim. Isso é algo viável. É uma postura viável. Não fosse o fato do sujeito que disse isso, ora, fulano não deveria se aproximar de cicrano, porque cicrano é apenas nota 8. Então, não teria problema, né? Seria só um cara muito exigente. Não fosse o fato de que o cara que falou se aproximou visceralmente deste mesmo sujeito. Então, quer dizer, eu critico Bolsonaro por se aproximar de indivíduos que eu bem avalio. Porque o mesmo grupo que concede nota 8 ao Centrão e ao seu líder concede nota 5 a Bolsonaro. Então, não deveria ficar satisfeito, né? Talvez uma visão cristã, né? O sujeito nota 5 está se aproximando de alguém nota 8, talvez um bom auspício, né? Está tendo melhores companhias, mas não parece ser o caso, a visão que o indivíduo tem não é essa. Obviamente ele observa, me parece óbvio, apresentem suas reflexões, me parece óbvio que ele tem um antagonismo com este dito Centrão. Mas o antagonismo dele é maior ainda com o posicionamento político atribuído a Bolsonaro. Pois bem, esse grupo que agora projeta essa crítica antes demandava aproximação. Agora, politicamente, ele o critica. Mas a ação política diametralmente oposta era exigida anteriormente. Só que com um detalhe, quando a pauta lhe era conveniente. Eu
não vejo problema em criticar a aproximação com qualquer parasita, mas com qualquer parasita. Com qualquer parasita. A impressão que me dá quando eu observo o comportamento do grupo político é que talvez ele esteja enciumado com a aproximação. Porque eles criticam Bolsonaro por minimamente tolerar a aproximação política, minimamente tolerar a presença política de grupos do Centrão. Então, este mesmo grupo que critica Bolsonaro por tolerar minimamente qualquer interação com o Centrão é o grupo político que se faz esposa fiel desse Centrão, potencialmente. Poder-se ver pelo argumento. Inclusive, devoto, bom avaliador, da nota 8. Na nota 8 traz apoio, elogia o desempenho. Então, eu já argumentei diversas vezes aqui que a sustentação de Bolsonaro no poder é uma composição entre a sua popularidade e o exército, não é? Parece-me viável argumentar que diversos grupos políticos que parasitaram sua popularidade, parasitaram a popularidade de Bolsonaro para aferir projeção eleitoral e obter poder na eleição de 2018, agora se configuram críticos das ações políticas do sujeito que eleitoralmente drenaram, protestam contra essas mesmas ações políticas, enquanto são autores da demanda por essas ações, ou mais do que elas, poder-se dizer. Não só são autores da demanda de tolerância ao Centrão, mas são autores da demanda de articulação política e talvez, sob esse entendimento mesmo, até casamento com o Centrão fosse. Mas agora despontam como críticos. Agora querem ser vistos, eventualmente, como críticos. Acho a questão totalmente pertinente. Uma coisa é você questionar parasitas gerindo verba, qualquer verba, que sabe verba pública, verba alheia. Mas não me parece ser isso que aqui ocorre. Porque se fosse esse o caso, essa crítica teria sido feita quando eles próprios se aproximaram de agentes dispostos a tal parasitagem, dispostos a operar a verba alheia, orçamento público, disposto a se aproximar de parasitas que operassem orçamento público. Então, o questionamento me parece viável, legítimo, reitero, mas acho justo que exista um esclarecimento do ângulo a partir do qual é feito o questionamento. Porque ele muda conforme se entenda como verdade a sua autoria, no caso. É o ângulo que é utilizado para fazer a questão. Porque eu, sinceramente, começo a achar que talvez se esteja a realizar elogio às ações do sujeito. Porque é ciúme? Não sei, me parece muito estranho. Me parece imensamente estranho. Observo com estranhamento. E acho legítima a questão. Acho legítima. Ou há alguma confusão aqui, uma contradição. Obviamente é possível contra-argumentar. Estou disposto a ouvir qual que é a resposta. Mesma coisa que eu observo aqui no segundo ponto que foi levantado. Disse aqui,
é o deputado com maior montante de emenda parlamentar da história. Quando eu ouço isso, parece-me em tom crítico, não é? Parece-me em tom crítico. Quando eu ouço isso, eu subscrevo prontamente a minha crítica a qualquer parasita operando qualquer verba alheia, qualquer verba. Eu me sinto à vontade para fazer essa crítica. Eu me sinto à vontade para fazer essa crítica. Mas quando eu observo a construção de cenário que o grupo político aqui realiza, olha, se você diz, é um absurdo, é o deputado com o maior montante de emenda parlamentar da história, pressupõe que você é contrário à emenda parlamentar. Se você é favorável à operação de parasitas desse recurso, o que seria isso? Um caso de inveja? Um caso de inveja? É a mesma porque em ambos os casos existe um fedor de hipocrisia que tem que ser respondido, tem que ser confrontado. Quer dizer que a ação política que você faz quando a prerrogativa são seus interesses é aquela que você critica quando os interesses não são seus. Então, quando o seu fim justifica esses meios, mas o fim de outro, não. Então você quer tolhê-lo à atividade política. Aqui, você reclama do quê? Porque se você me disser, sou contrário à operação de parasitas de verba pública, bom, você me acompanha. Agora, se você não faz, se você diz, bom, me passa a ser um elogio. Me parece que você quer elogiá-lo. Me parece que você quer elogiá-lo. Surge para mim essa impressão, porque eu observo a tua frase. Diz que é o parlamentar com o maior montante de emenda, é o deputado com o maior montante de emenda parlamentar da história. Ok, só que o sujeito, até 2018, pelo menos, você tinha o sujeito por limpo. Ou seja, durante toda a carreira, como essa mesma carreira que você está criticando, esse mesmo montante, a carreira que geriu esse mesmo montante de verba que você está criticando, abraçado com esse sujeito, você montou a sua campanha em 2018. Você parasitou a relevância eleitoral dele, política dele, em 2018. Você se sentiu à vontade. E ele já era o deputado com maior montante de emenda parlamentar da história. Quando ele já era o deputado com o maior montante de emenda parlamentar da história, você o abraçou e pediu voto. Mas um ano depois, você diz agora que ele é um monstro por ser o deputado com o maior montante de emenda parlamentar da história. E você não me é claro sobre ser crítico à emenda. Você mudou de ideia? Você mudou de ideia? Você percebeu errado antes? Você não sabia, era ignorante, não sabia quem estava abraçando, para quem estava pedindo voto? Parece esclarecer uma explicação. Acho um questionamento legítimo. Ao mesmo tempo, você quer me dizer, ele é o bozo, ele é um incompetente, ele não fez nada em 30 anos no Congresso. Peraí, ou ele é um mestre da política, e apesar de ser tudo isso, milagrosamente alcançou o maior orçamento operado por um deputado na história da Nova República, porque certamente você não o tem por corrupto em 2018, quando já era o deputado com o maior montante de emenda parlamentar da história, você o abraçou e não o tinha por corrupto, ou você o tinha e abraça corrupto. Você abraça por conveniência, porque é a minha impressão pela primeira pergunta, pelo primeiro cenário que você apresentou aqui, é a minha impressão, não sei. Quando conveniente, você está disposto a abraçar qualquer um. Acho uma impressão plausível. Porque você me apresenta aqui o cenário em que ele é um completo imbecil, um completo incompetente. Eu, inclusive, sei que essa verba,
Eu inclusive sei que essa verba já de pronto me parece, no mínimo, bastante suspeito que essa verba tenha ido para qualquer coisa que não seja algo em que você encontrou excelência e impossibilidade de criticar. Porque perceba, existe uma diferença muito grande entre eu realizar uma crítica, a verba da saúde é imensa, são 100 bilhões. É diferente de eu dizer, a verba da saúde é imensa, são 100 bilhões mal aplicados. Opa! Como que eu sei que essa verba parlamentar, que esse montante de emenda parlamentar não é para onde ele foi que você está criticando? Porque se fosse, teria apresentado. Ele levou esse dinheiro para elefantes brancos na Copa. Foi desviado para estádios de futebol. Queimou, desperdiçou a verba pública. Eu sei que não ocorreu isso. Forte suspeita que tenho de que esse não é o cenário que você encontrou, porque se você o houvesse encontrado, seria essa a crítica que você teria feito. Você não teria dito é o deputado com maior montante de emenda parlamentar da história. Você teria dito desperdiça verba pública. Desperdiça verba pública. Agora, você, em 2018, estava abraçado, pedindo força eleitoral a ele. Em 2018, estava abraçado, pedindo força eleitoral a ele. Nesse momento, ele já era esse deputado. Nesse momento, sendo esse deputado, ele não figurava em nenhum escândalo de corrupção. Ele não estava em Petrolão e não estava em Mensalão. Então, teoricamente, me parece que você está fazendo um elogio imenso a ele. O que está dizendo é que um sujeito que nunca sujou as mãos com esses escândalos, apesar disso, foi quem operou o maior montante parlamentar de recursos da história do Congresso. Nessa nova república. Então você está elogiando a ação política dele. Está subscrevendo a excelência política dele, me parece. Cabe o questionamento. Eu, tranquilamente, me sinto à vontade para dizer, olha, qualquer operação de verba por parasita é execrável. Mas não foi o que você falou. Você não atacou a natureza mesma do ato de emenda parlamentar, do ato de operar a emenda parlamentar. Não foi isso que você fez. Daí você levanta assim, né? Você ergue um outro. Esse grupo político aqui diz assim, deu um fundo de 52 bilhões na educação, entregou, né? Bolsonaro teria entregue um fundo de 52 bilhões na educação para um partido de mensaleiro, um partido de alguém ligado ao mensalão. Eu ouço isso novamente e me ocorre com instantaneidade. Esse rapaz, ele vai virar para mim e dizer, eu considero impossível, inaceitável, sob qualquer hipótese, negociar com partido ligado a mensaleiro, partido ligado a mensalão. Foi isso que eu esperava que estava por trás, já que ele está criticando a ação política do Bolsonaro no caso. Foi o que eu aguardava, né? Porque é o que se pressupõe para haver consistência lógica na ação do sujeito, na indagação do sujeito. Mas não foi isso que houve. O que houve foi que depois de drenar politicamente, depois de parasitar politicamente para a sua eleição, para a força política dessas figuras, para a presença política dessas figuras, depois que essas figuras parasitaram politicamente, se vincularam politicamente com Bolsonaro, depois disso, esses mesmos grupos, no primeiro turno e depois disso, já se imbrincavam com partidos, grupos políticos
repletos de agentes ligados ao mensalão. Repletos de agentes ligados ao mensalão. Partidos e grupos políticos que figuravam planilhas de propinoduto. Então, peraí. Eu sei que é chato repetir a nota 8, eu sei que é desagradável, né? Eu sei que incomoda, etc. Mas não fui eu que mandei dar a nota, viu? Não fui eu que mandei dar a nota. Então, me perdoe, mas é uma questão legítima. É uma questão legítima. Como você aponta como intolerável que o sujeito minimamente reconheça a presença política de grupos ornados, orbitantes do Centrão, enquanto que você, desde sempre, enquanto que o seu grupo político, os seus coagentes políticos, desde sempre, frequentam fertilmente espaços interativos, chafurdam-se na lama de âmbitos políticos completamente profanados pelo auspício histórico do mensalão, chegando inclusive a se aliar politicamente com gente que figura em planilha de Odebrecht e até a dar nota, quando oportuno, 8. Qual é a condição lógica e moral, lógica, ética, eu digo até política e estética, que um sujeito como esse tem para, com um teto tão, se é que tem teto, com um teto tão fino de vidro, chegar tão papudo para demandar questões quando é tão violenta a negligência em responder aquelas que lhes são pertinentes e óbvias.